pessoal, meu nome é Marcos Roberto e nós vamos ter o curso sobre novas regras de contabilidade pública, especialmente sobre o PECASP, Plano de Contas aplicado ao setor público. Olha só, nesse ano de 2014, todos os entes públicos, União, Estados, municípios, EDF, estão obrigados a utilizar as novas regras de contabilidade pública adotadas pela Secretaria do Tesouro Nacional. Bom, pessoal, em 2015, estados, municípios e União terão que fazer o quê? A consolidação das contas públicas. Os municípios terão que mandar as suas contas por meio do SICONF, tá certo? Manda para a União com uma cópia para o seu respectivo estado. O estado pega as contas dele, manda para a União e a União consolida a dela, o dos estados e dos municípios. Para que isso, pessoal? Para que possa ter uma visão geral, divulgar as contas públicas a nível de Brasil. Quanto é que o Brasil, quanto que o país gastou com saúde, exemplo, tá certo? Bom, para isso tem que ter padronização, tá bom? Porque senão, gente, se não tiver padronização, as contas não vão estar fechando adequadamente. Pode ser que se você não seguir uma certa padronização uniforme, você vai ter informações erradas, ou você pode estar suprimindo alguma informação, ou você pode estar superavaliando outras informações. Bom, para que a gente possa entender como é que isso vai funcionar, a gente vai ter que saber previamente alguns conceitos, tá? Mas esses conceitos, pessoal, esses que nós vamos estar passando, eles servem exclusivamente para poder nivelar o nosso conhecimento, tirar alguns vícios, algumas interpretações equivocadas que o colega que está lá na prefeitura, o colega que está estudando, talvez ele tenha algumas interpretações equivocadas, e aí quando ele vai olhar o manual, ele pensa que é uma coisa, mas é outra coisa, porque o conceito que ele estava utilizando não era o conceito correto utilizado pela STN, que consta no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, também conhecido como MCASP. Tá bom, pessoal? Então, estamos aí. Mais uma vez, sou Marcos Roberto, perito contador da Polícia Federal, e nós vamos, então, nesse curso, estudar as novas regras de contabilidade pública, ok? Venha comigo, vamos ser felizes e vamos aprender essa bagaça, tá bom, pessoal? Mais uma coisa, gente, a nossa intenção aqui é falar sempre na lógica. Se você entendeu a lógica, o resto fica fácil, tá bom? Então, vamos começar. Vamos lá. Falar sobre alguns conceitos básicos para que a gente possa dar início ao nosso curso, né? Então, primeira coisa que nós vamos ver, pessoal, então eu vou colocar aqui, ó, esse curso vai ser sobre novas regras de contabilidade pública. Contabilidade pública, basicamente sobre o PECASP, Plano de Contas aplicado ao setor público. Tudo bem? Então, primeiro, página, vamos então dar início. Pessoal, olha só, na União, estados e municípios, para que cada ente desse realize gastos, ele precisa ter autorização legislativa, tá certo? Então, primeira coisa, ó, para realizar gasto, tem que ter autorização, tá? Mas, por outro lado, para ele fazer os pagamentos, precisa ter receita, precisa entrar dinheiro. Então, precisa entrar dinheiro aos cofres públicos, tanto na União, Estados, municípios ou no DF, para ele poder realizar o gasto dele, ok? Então, vamos lá, ó. Então, a primeira coisa que ele tem que ter é a receita, tá? Receita pública. E o que é uma receita, colegas? Receita é toda vez que entrar dinheiro nos cofres públicos. Então, olha só, entrou dinheiro é uma receita, tá
tá bom? Não interessa de onde ela veio, por que ela veio e para que ela veio, viu? Então, qualquer receita, qualquer entrada é uma receita. Bom, e por outro lado, nós vamos ter a despesa. Despesa pública é toda vez que sair, né, vai sair dinheiro dos cofres públicos. Então aqui, deixa eu apagar esse sair aqui, vou colocar sai. Então aqui, ó, despesa, sai dinheiro dos cofres públicos. Mas como assim? Já vou explicar. Olha só. Então, o Estado, o município, o DF, ele precisa realizar gastos, tá certo? Realizar gastos. E esses gastos vai ser a despesa. Por quê? Porque vai sair dinheiro. Então, toda vez que nós tivermos a palavra gastos, ou toda vez que tiver um gasto, eu estou diante de uma despesa pública, tá certo? Mas para poder fazer face a realizar o gasto, precisa entrar dinheiro, tá certo? Para poder bancar esse pagamento. E essa entrada de dinheiro é a receita. Pois bem, só que para realizar gastos, receber dinheiro, precisa ter, colegas, rapidamente, precisa ter autorização legislativa para isso. Tá certo? Precisa ter uma lei autorizando, né? Então, nós vamos ter uma lei. E quem é que vai aprovar essa lei? Vai ser o poder legislativo, né? Ok? Então, lá no município, vai ser a Câmara Municipal tranquilamente, perfeito? Então, olha só. Nós podemos então. Então, para que serve essa lei? Então, nós vamos ter aqui uma lei autorizando. Autorizativa, tá certo? Para fazer o quê, colegas? Essa lei vai ser para receber dinheiro, ou seja, receber receitas, e também para realizar gastos, né? Fazer pagamentos. Que vai sair grana, vai ser a despesa. Tudo bem? E essa lei autorizativa, todo mundo já sabe, vai ser a lei orçamentária anual, tá certo? Cuja vigência dela, pessoal, aqui nós vamos rapidamente, viu? Um curso mais completo sobre as regras contábeis, sobre as regras de orçamento, é lá no curso de administração financeira e orçamentária, tudo bem? Então, olha só, essa lei orçamentária, ela tem uma vigência, né? E essa vigência dela é de 1 ano. E esse 1 ano, ele tem que coincidir com o ano civil. Perfeito? E esse coincidir com o ano civil, então, colegas, ele é 1º de janeiro a 31 de dezembro. E esse período aqui é conhecido como exercício financeiro, tá? Mas tem uma regra que trata disso? Tem uma lei que vai regulamentar isso? Perfeitamente, né? Isso aqui todo mundo sabe, isso aqui está lá no artigo 34, ok? 34, opa, esse não. Esse aqui. 34 de qual lei? Da lei 4.320 de 64, né? A lei que trata sobre direito financeiro. Pois bem, então nós vamos ter uma lei autorizativa que vai ser a LOA. Muito bem. E essa lei orçamentária anual, que vai ter uma para cada ente, que é a LOA, tá certo? Para que ela serve, gente? Ela serve simplesmente para poder, estimar a receita, que coisa linda, e ela vai fixar a despesa. A LOA só serve para isso, viu? Estimar a receita e fixar a despesa. Ou seja, ela vai colocar aqui, limites para gastar. Limite de gasto. E na receita, uma estimativa de arrecadação, né?
quanto é que ela pretende arrecadar em qual período? Em um ano. Tá certo, colegas? Tranquilo? Tranquilo, né? Então vamos mostrar mais ou menos como é que funciona, qual é a cara da Lua. Vamos lá, pessoal. Rapidamente a gente já vai entrar em assuntos interessantes. Isso aqui é só para ter uma visão geral. Então vamos lá, ó. Lei orçamentária anual de um município. De um lado nós temos a receita, do outro lado nós temos a despesa. Tá certo? Vou colocar aqui apenas como exemplo, viu? Suponha que a nossa receita aqui, ela seja estimada, vou colocar aqui, ó, tem aqui IPTU. IPTU, R$1.000. Pronto, lá no município, só vou colocar isso aqui, viu? Imposto territorial, predial territorial urbano. Pronto. Essa receita aqui de R$1.000, ela é estimada, tá certo? O que quer dizer isso? Estimada. Que esse ente, esse município, supõe que seja no ano de 2014, tá certo? Ele está falando o seguinte, colegas, que em 2014, eu, município, estou estimando arrecadar receita de R$1.000, tá certo? Com base nessa receita estimada, nós vamos colocar o que nós pretendemos gastar, tá certo? Então, vou colocar aqui, ó, ele vai gastar, nesse caso aqui, vai gastar em despesa, deixa eu só mudar a cor aqui, pessoal, vamos lá, vai gastar em despesa com pessoal e encargos sociais, ou seja, pagar a folha, vou colocar R$300 aqui, ele quer realizar obras, R$700, tudo bem? Então, aqui fica R$1.000 e aqui R$1.000 equilibrado. Princípio do equilíbrio. A receita que está na LOA tem que ser igual à despesa que também consta na LOA quando ela foi aprovada, ok? Isso aqui tem que ser igual, princípio do equilíbrio. Pois bem, a receita ela é estimada, já a despesa ela é fixada. Ou seja, isso aqui, ó, é limite para gastar. Pois bem, continuando. Qual é o limite para gastar que esse município tem? Limite para gastar com pessoal, pagar salários, né, benefícios, no ano de 2014. Qual é o teto? R$300. Qual é o limite? Qual é o máximo que ele pode gastar com obras? R$700. Beleza, pronto. Ele pode gastar mais do que R$700 com obras? Se ele não alterar a lei, não pode, tá certo? Pode gastar mais do que R$300 com pessoal? Também não, pessoal, porque aqui existe o limite que foi fixado na LOA, isso aqui foi aprovado pelo Poder Legislativo. Então, voltando aqui, nós sabemos que a LOA tem função de estimar a receita e fixar a despesa, tá ok? Vamos falar um pouquinho sobre a receita. Colegas, essa receita, a LOA, ela tem vigência de um ano. Pois bem, se ela tem vigência de um ano, esse ano tem que coincidir com o ano civil, conforme a Lei 4.320, tá bom? Tá, mas, espera um pouquinho aí, você está falando de LOA e está falando de Lei 4.320. Pessoal, a LOA, qual é a função dela? Estimar receita, fixar despesa para aquele ano. Nós temos outras normas que vão regulamentar a matéria orçamentária. Perfeito! Quais são essas normas? Nós temos a Lei 4.320, temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar número 101, de 2000, temos os artigos 165 a 169 da Constituição Federal e temos ainda várias portarias da Secretaria do Tesouro Nacional. Tá, mas a STN é um órgão federal subordinado ao Ministério da Fazenda. E eu já estudei que os estados e os municípios são independentes e harmônicos entre si. Então, com base nisso, pode a STN baixar normas para o município cumprir? Já que é um órgão federal mandando o município cumprir daquela forma? Pode, pessoal, pode, porque está previsto na LRF que a Secretaria do Tesouro Nacional será o órgão central regulador sobre as normas de contabilidade. E aqui ela vai estar baixando regras sobre contabilidade. Então, não tem jeito, tem que cumprir, tá bom? Beleza. Então, vamos falar um pouquinho sobre a receita.
Olha só, a receita ela é estimada, tá certo? Então, vou colocar aqui, ó, que a receita, como você já está sabendo, ela é estimada, colocamos aqui R$1.000, perfeito? Então, isso aqui foi a estimativa para o ano de 2014, tá? Colegas, como é que eu faço essa estimativa? Como é que eu vou estimar a receita do meu município para o ano seguinte? Tá, a lei orçamentária começa a valer dia 1º de janeiro. Então, é certo que essa estimativa, a elaboração dela, tem que ser feita no ano passado. Para quando começar o ano, ela já está valendo. Beleza. Quem é que vai aprovar a LOA? Poder Legislativo. União, Estados, Municípios, EDF, cada um aprova a sua. Não tem nada a ver em interferência um ente com o outro na forma de aprovar a sua LOA, tá bom? Todo município vai ter a sua LOA? Vai, beleza, tá. Como é que eu vou estimar essa receita? Eu como gestor, eu como contador, eu como controle interno, eu preciso, gente, ter técnicas para poder estimar a minha receita do meu município, do meu estado, para o ano seguinte, tá? Mas como é que eu vou fazer isso? A LRF, ela já te dá alguns caminhos. Fala que na estimativa da receita vai ter que ser considerado a evolução das receitas que já vinha arrecadando em anos passados, algum impacto da economia que esteja prevendo acontecer, alguma alteração na legislação tributária. Então, gente, estimativa de receita é coisa séria. E o gestor público tem que fazer isso. Mas qual ferramenta usar? Quando eu trabalhava no Tribunal de Contas em Brasília, a gente lá estimava a receita do DF, tá? Para isso, a gente usava o Excel, tá? Lá naquela função de estatística. Utilizava, pegava alguma mudança que estava pretendendo acontecer na legislação tributária do ano seguinte, fazia esse impacto, tá bom? Então, na estimativa, tem que ser coisa séria. Então, esses R$1.000 aqui, ó, que nós estimamos, ele foi estimado dentro de uma metodologia que eu justifiquei, adequei, tá certo? O que não pode fazer, que a gente vê muito na prática, é você pegar a receita do ano passado, aumentar 10% e jogar na LOA do ano seguinte. Gente, isso não pode acontecer. Tem que estimar, tem que usar metodologia. Mas eu preciso contratar uma empresa para poder estimar a minha receita? É um município pequeno. Preciso fazer isso? Não, gente. O contador consegue fazer isso, tá certo? Ele pega a série histórica, vê o que vai mudar, tal, e estima a sua receita. Mas o município, a grande parte da receita dele, isso aí a gente sabe, vem das transferências que o governo federal faz. Mas como é que eu, município, vou conseguir estimar o que o governo federal vai passar? Gente, tem como fazer. É lógico que não precisa acertar em cima, tá certo? Exemplo, ó, o FPM, que é a grande fatia que o município tem nas suas receitas, né? Fundo de Participação dos Municípios. Grande parte, aí eu preciso saber como é que é formado esse FPM, né? Grande parte dele, pessoal, é do Imposto de Renda e do IPI, tá certo? Então, se o governo federal lançar um incentivo de redução do IPI de algum produto de indústria, né, logicamente, exemplo, veículos, é certo e é esperado que vai cair a arrecadação do município na transferência do FPM. Então, o gestor público municipal, ele tem que estar atento, antenado, se o governo federal pretende reduzir o IPI do ano que vem ou não, tá certo? Para ele poder fazer a sua estimativa da receita, tá certo, pessoal? Tá. E essa estimativa dessa receita, a gente tem que ter, então, o quê? Responsabilidade na elaboração da LOA para poder colocar na receita. Tá. Então, eu coloquei aqui, vamos para cá. Essa receita aqui, ela foi estimada. Você mostrou bonitinho, né? Gente,
nas nossas andanças aí pelos municípios, ministrando cursos, gente já viu cada coisa, meu Deus do céu. Eu já vi gestor público, contador que não estima a receita do seu município. Ele passa para a empresa terceirizada que presta o serviço de contabilização, aquela empresa que fornece o software, né? Poxa, você, empresa, não vai fazer a minha LOA, não? Peraí, mas a LOA é sua. Eu estou apenas prestando o serviço de contabilização. Planejamento, execução é por conta de você, gestor. Tá certo? Então vamos lá. Estimou a receita para o ano de 2014. Vou colocar aqui 2014, tá certo? Que você, município, fez isso em 2013. Você, gestor estadual, estimou em 2013 para colocar na LOA, que ela é aprovada, e aí começa a valer dia 1º de janeiro. Bom, eu falei que a LOA começa a valer 1º de janeiro. Pode acontecer de a LOA começar o ano, ela não ser aprovada? Pode, tá, mas e aí? Bom, se começou o ano, tá? No ano passado, o legislativo, ele trabalha até o final do ano? Não. Ele trabalha durante o período da sessão legislativa. Normalmente, ela termina lá pelo dia 15 de dezembro, tá certo? O ideal seria que o legislativo aprovasse a LOA até o final do ano passado. Se não aprovou, ele pode pegar recesso? Ele quem? O legislativo pode sair de recesso? Pode, tá certo? Aí quando ele retornar, ele vai discutir o projeto de LOA. Tá, mas e como é que a gente fica para começar o ano? Bom, fica que você vai executar o 12º, tá certo? Isso aí tem que estar autorizado na LDO, beleza? Na forma de, se o legislativo não aprovar a LOA até o final do exercício de 2013, fica o Poder Executivo autorizado a executar na forma de 1/12 da proposta que ele, Executivo, mandou para o Legislativo, que o Legislativo ainda não sancionou, não aprovou a lei, não aprovou a lei, tá certo? Então, eu, Executivo, fico autorizado a executar 1/12 da minha proposta orçamentária, até que o Legislativo decida sobre o meu projeto de lei, tá bom? Mas essa regra tem que estar na LDO. Então, gestor, olha só, você vai fazer o PPA, LDO e LOA. A lei mais importante do orçamento é a LDO, porque é nela que você coloca essas regras, né? Se não aprovou, você executa 1/12, e aí você pode colocar algumas coisas que não serão executadas, sei lá, exemplo, obras, né? Inversão financeira, e aí vai, tá bom? Mas aí, regras da LDO, LDO resolve tudo. Pronto. Estimou a receita R$1.000 para o ano de 2014. Pode acontecer, colegas, algumas situações, tá? Como assim? Situações aonde? Na execução. Na execução da receita? Sim, na execução. Na execução quando? Na execução em 2014. Opa! Então você estimou a receita em 2013 para o ano de 2014. Mas na execução, ou seja, quando você for executar, arrecadar a sua receita, pode acontecer algumas coisas, ó. Primeira coisa, você pode, a sua estimativa, né? Estimativa da sua receita, estimativa foi a menor. A menor que é o quê, pessoal? A menor do estimado. Ou seja, olha só, você executou a sua receita, você arrecadou, né? Em 2014, a sua arrecadação foi de R$1.200, tá certo? E a sua estimativa, que você tinha estimado, foi de R$1.000, conforme está ali em cima, né? Pois bem, então se você arrecadou mais, tá, do que você estimou, então nesse caso aqui, você vai ter uma coisa chamada de excesso
de arrecadação. De quanto? De R$200. Pessoal, está sobrando? Está sobrando. Peraí, mas você falou agora há pouco que a receita, ela é estimada e a despesa, ela é fixada. Isso aqui tem que ser igual. Beleza. Isso aqui é uma lei, né, pessoal? Lei orçamentária anual. Tá. Colegas, o Estado, para que serve a LOA, então? Estimar receita, fixar despesa, tá certo? Se não tiver na LOA, se não tiver estimado na LOA, o Estado, o município pode arrecadar? Se não tiver na LOA, pode. Se não tiver na LOA, na despesa fixada, o município pode gastar? Não. Então funciona assim, ó. A receita, na receita, perfeito? Pode arrecadar, mesmo não estando na LOA. Ok? Mesmo não estando na LOA, tá certo? Já despesa, cuidado, ó. Despesa não pode gastar, não pode gastar, se não constar na LOA. Ou seja, pessoal, esse constar na LOA é o que então? Ó, é a autorização legislativa, autorizada em lei, tá certo? Então, voltando aqui, ó. Arrecadou. Qual era a autorização para receber? R$1.000. Recebeu 1.200. Pode? Pode. Vai ter excesso? Vai ter excesso na arrecadação de R$200. Colegas, puxa para cá. Então, funciona assim, ó. O Estado está na LOA, estimativa de R$1.000 arrecadar, tá certo? Aí ele arrecadou mais. Esses 200 a mais, que nós chamamos de excesso de arrecadação, ele pode gastar? Não pode gastar, por quê? Olha aqui, ó. Quanto é que está a receita de cá? R$1.000. Quanto é que ele pode gastar? R$1.000. Se ele recebeu 1.200, ele pode gastar esses 200 aqui? Não pode, porque o limite para gastar dele é de R$1.000. Então, funciona assim, gente, ó. Olha só. Ele, puxa aí, ele arrecadou R$1.200, mas o limite para gastar é só de R$1.000. Então, o gestor público recebe os 200 a mais, segura. Para gastar, ele tem que ir lá no legislativo e solicitar autorização para gastar os R$200 que ele arrecadou a mais. Então, precisa ter autorização do legislativo para gastar mais? Precisa. Essa autorização tem que estar em lei? Tem que estar em lei. E essa lei, para autorizar a gastar mais, a própria LOA já pode autorizar com texto, tá certo? Ele gastar mais? Pode, até tantos percentuais. Se não tiver essa autorização paralela que a LOA dá, aí tem que mandar um projeto para o legislativo e o legislativo fazer o que agora? Aprovar, gastar esse 200 a mais que agora está sobrando, que é o excesso de arrecadação. Beleza, pessoal? Então, a receita pode receber, não está na LOA, guarda, para gastar tem que ter autorização. Certo? Certo. Beleza? Fechou, né? Primeira meia hora, fechou. Vamos dar continuidade.